Jesus chamou assim os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho que comer. E se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7 pães. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. E tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E começaram a saciar-se. Dos pedaços que despojaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 pessoas. E despediu-os. E entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Amém? Queridos irmãos, nessa passagem muito conhecida, que é o milagre da multiplicação dos pães, mas você presta atenção que a maioria do povo, ele só presta atenção para a parte do milagre. Ele não presta atenção no que antecede o milagre. Porque muitas das vezes tu olha para a tua vida, tu só olha para o milagre que Deus fez. Tu não aprende com o que aconteceu antes da tua vitória. A pessoa só pega a vitória, mas ela não aprende como foi para ela conquistar aquela vitória. Como foi que Deus fez, como foi que Jesus agiu naquele momento. E a palavra de Deus está dizendo que Jesus manda. Observa que aquela multidão estava há 3 dias acompanhando, estava ali do lado dele, mas elas não estavam saciadas. Isso significa, olhando pelo campo espiritual, que muitas das vezes você está buscando Jesus, você está ali ao lado de Jesus, como aqueles discípulos a caminho de Emaús que estavam conversando com ele, mas não o reconheceram, estavam como cegos espirituais. E nesta passagem diz que Jesus teve compaixão deles, Jesus teve pena daquela multidão, porque estavam ali do lado dele, mas estavam sem comer. Às vezes tu está do lado do mestre passando dificuldade. Como assim, pastor? Eu estou indo para a igreja. Como assim, pastor? Eu estou pregando. Mas como assim, pastor? Eu estou louvando. Mas você continua com fome. Eita glória! Porque tu ainda não conheceu o mestre como ele é. Aquela multidão estava 4.000 pessoas, mas não conheciam Jesus. Elas estavam ali para conhecer, mas elas estavam mais buscando o milagre, não buscando ele. E ele sabia que ele poderia fazer milagre para cada pessoa daquela. Ele poderia transformar aquelas vidas naquele momento. Mas a vida iria voltar ao normal no dia seguinte. E às vezes você só está comendo naquela hora do culto, quando termina o culto a fome volta. Por que volta? Porque Jesus não quer ver você só do lado dele. Ele quer que você aprenda os ensinamentos dele. Ele quer que você pratique a palavra. Enquanto você não praticar a palavra, você vai estar como esta multidão, com fome. Há 3 dias do lado da solução,
mas não tem ainda comida, não tem o pão, não tem paz, não tem sabedoria, não tem abundância, não tem mansidão, não tem os frutos do Espírito, não tem autoridade sobre as trevas para repreender uma enfermidade, porque está com fome do lado de Jesus, porque Jesus está sobre os lábios, não está no coração. Quando Jesus está no teu coração, tu não sente fome espiritual. Quando Jesus está no teu coração, tua vida é transformada, porque tu está comendo alimento diferente do mundo. E hoje em dia, me perdoe a franqueza, as pessoas misturam Jesus com o mundo, e a palavra de Deus diz que não há como se unir. A pessoa come um pouquinho do mundo e um pouquinho da palavra, não dá certo. Porque não tem como tu servir a dois senhores, tu tem que servir só um Senhor. Não tem como tu seguir a dois caminhos, só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aquele povo estava ali com fome, estava ali para aguardar o seu milagre, aguardar o resultado. Às vezes só vai reconhecer Jesus no resultado. Ele é filho de Deus porque ele me curou. Ele é poderoso porque ali eu vi o milagre acontecer na vida do irmão. E Jesus olha para essa multidão e deve ter imaginado, creio eu, diz: coitados, não sabe que perdendo eles estão a oportunidade que eles estão perdendo. E às vezes Deus diz, olha para a gente dentro da igreja e diz: coitados, não sabe que oportunidade eles estão perdendo. Ele não sabe que eu estou aqui pronto para saciar a fome deles, mas ele não sabe como chegar até mim, ele não sabe como direcionar. Aí diz aqui no verso 3 que Jesus fala: e se eu deixar que eles irem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. Quando tu vem para a igreja, irmão, Deus não quer que você volte vazio como tu veio. Ele quer que tu não volte em jejum. Ele quer que você volte cheio da palavra, cheio da presença do Espírito Santo. Por que que Ele quer? Porque alguns deles vieram de tão longe para voltar vazio. Alguns deles que vieram me buscar, vieram de um sofrimento, de uma vida inteira, de 10, de 20, 30 anos de sofrimento, e estão voltando para casa vazio, jejuando, com fome. E aí Jesus olha para aquela multidão, e os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui? Onde? No deserto. Onde é que acontece esse milagre? No deserto. Onde é que Deus agiu na tua vida? Foi no momento do deserto. Onde é que tu olhou para e buscou o alimento em Jesus, que veio da mão dele, no momento do deserto, da escassez, da dificuldade? É que a gente vai receber e enxergar o Mestre, enxergar Jesus. Estava no deserto. Aprenda uma coisa também, que no deserto sempre o inimigo vai falar contigo no deserto. Tu está buscando Deus, Deus está falando, mas não esquece que o inimigo está no deserto também contigo, dando sugestão, dando opções para te tirar do deserto de forma fácil, abrindo portas dentro do deserto, dizendo aqui, por aqui faz isso, é mais fácil. Para de orar, para que tu vai orar? Vai beber a noite toda, e a madrugada, em vez de tu orar, vai beber, vai dançar, que vai passar. Ele está no deserto te dando opções erradas. Ele fez isso com o Filho de Deus, com Jesus. No deserto ele chega a Jesus e manda que ele transforme aquela pedra em pão. Onde foi? No deserto. Se ele visitou Jesus, imagine nós no nosso deserto. É no deserto que Jesus olha para nós com pena e diz para cada um de nós: aguenta o processo no deserto. E quando ele vê que tu está vários dias sem comer, ele vê que tu não vai aguentar a caminhada, ele entra com o pão e o peixe na tua vida.
entra com alimento, Ele entra com a multiplicação, Ele coloca onde dá, tira da onde não tem. E aí observe bem que os próprios discípulos duvidavam. Da onde que vem o recurso? Quem é que vai arrumar pão nesse deserto? Sabe o que significa isso? São as palavras contrárias que a gente recebe na hora antes do milagre. Sempre vai entrar uma dúvida. O inimigo vai trabalhar com a dúvida. Ele vai dizer que não vai acontecer milagre nenhum. Ele vai dizer que não vai haver libertação. Ele vai dizer que não tem jeito. Ele vai dizer que tu não tem força. E tu não tem mesmo. Quem tem é Jesus. E essa força vem dele. Mas tu está perto do dono do milagre, do fazedor de milagre, do transformador de vidas. Este Jesus está contigo no deserto. Está pegando na tua mão. Está dando a oportunidade de você não só ver o milagre, mas conhecê-lo de todo o coração, para que Ele faça morada em ti através do Espírito Santo de Deus. E Jesus então faz a multiplicação. Tu lembra quando você às vezes está arrasado e você recebe uma palavra de Deus? Quando não, você recebe a visita do Espírito Santo. Ele te renova, Ele te enchendo, Ele te abastecendo, Ele tentando te colocar como um vaso novo. Mas às vezes você não está entendendo o teu processo. Por que tu não está entendendo? Porque a comunhão do Espírito que faz a gente entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes Deus já fez tanta maravilha, como aí o Espírito Santo que dá o entendimento para cada um de nós, a gente nem entende o que Deus fez, nem entende o que Deus quer fazer, e a gente tem só tira as próprias conclusões e chega lá na frente que a gente vai cair a ficha que era Deus queria outra coisa de nós. Estava tão fácil que a gente complicou a vida. Estava tudo na nossa mão e a gente desperdiçou. Tem pessoas desperdiçando a oportunidade divina para as suas vidas por causa da falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Eu falava ali para um amigo que estava consertando a moto e disse: quanto dinheiro eu gastei me divertindo, dando diversão para os amigos, reunido no final de semana. Isso aí dava para ter construído uma casa. Eu pagava aluguel e gastava com a minha diversão. Porque o inimigo dizia: vai viver a tua vida, pega esse dinheiro e vai curtir a tua vida. Aí é ele falando no deserto e Jesus dizendo: não vai. Mas eu escutei a voz do inimigo, e tudo aquilo que eu conquistei foi desperdiçado por falta de sabedoria. E só quem tem essa sabedoria não é nem o doutor, é o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus encerra o milagre. A multidão estava saciada, ainda sobraram 7 cestos. Porque quando Deus te abençoa, Ele dá em abundância. Ele te sacia, Ele transborda, Ele coloca mais do que tu pediu, do que tu precisava. Porque Ele quer transbordar a tua botija. Ele coloca a unção dobrada. Tu pediu só um dom de cura, Ele te dá mais. Ele te dá mais sabedoria. Tu pediu só 2 irmãos para te pregar, Ele dá 10. Tu pediu para aquele teu parente, a teu familiar chegar lá e ouvir a palavra, ele vai, leva 2, 3. E daqui a pouco, aquele que estava no bar está ouvindo a palavra através de ti, através da tua boca, porque tu entendeu a mensagem do Espírito Santo. Você que está aqui e está ouvindo, quantas pessoas tu estás deixando de entregar uma palavra? E essas pessoas podem ir para o inferno, podem perder a sua alma, e tu estava ali do lado, no deserto, e tu não entregou o pão que Deus te deu, porque tu só encheu a tua barriga, e às vezes nem tu. A palavra de Deus diz que ide, pregai o evangelho a todas as criaturas, e fazei discípulos. É tão lindo você ver aquele irmão que estava na beira da sarjeta, de repente ele está pregando a palavra de Deus.
e se tornou um discípulo, porque ele seguiu o caminho, e neste caminho Jesus vai transformando a tua vida. E a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Só Ele tem o poder de te libertar. Amém? Fique com essa palavra nesta noite para edificar a tua caminhada com Cristo. Amém.